Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 8. E eu tenho mais um texto que eu quero que você marque aí, que é Mateus capítulo 2, versículo 2 também. Prontinho, irmãos? Muito bem. Mateus capítulo 2, versículo 2, e depois Lucas capítulo 2, versículo 8. Diz assim, Mateus capítulo 2, versículo 2. E perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Outro texto, Lucas capítulo 2, versículo 8 diz assim: havia pastores que estavam no campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhe disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boa notícia, boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhe nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso lhe servirá de sinal: encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos os que lhe fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia no coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Amém. Senhor, nós lemos a Tua palavra e pedimos que o Teu Espírito Santo haja de forma poderosa, agindo no nosso coração e por misericórdia através de mim, Senhor, para que os Teus filhos compreendam a Tua palavra nessa noite e que haja aplicação profunda nas nossas vidas. Que assim seja, Senhor, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Estou lendo ainda o livro Talmidim, de Ed Renekiewicz, é o presente do Jocélio, do amigo oculto. Excelente presente, eu quero dizer. Foi uma benção, tá? E aí são 365 mensagens diferentes. E aí uma delas, o Ed René, ele faz uma citação de C.S. Lewis, que ele lembra um livro lido por ele, Cristianismo Puro e Simples. E ele faz, nesse livro, C.S. Lewis, ele faz uma citação a respeito do mundo e a respeito do cristianismo. Ele diz mais ou menos assim: o cristianismo é a história de como um rei por direito desembarcou disfarçado em sua terra e nos chama para fazer parte dessa grande sabotagem, ou seja, do inimigo. Mas ele fala assim, a frase que eu queria destacar é que ele fala que o cristianismo é a história de um rei que desembarcou na história disfarçado. E aí e essa palavra, quando ele fala que Jesus,
ele veio e desembarcou nesse mundo disfarçado. Isso me chamou a atenção. E a mensagem nessa noite vai falar sobre o rei disfarçado. Tá bom? E aí, por que o rei disfarçado? Porque a gente sabe, hoje nós sabemos, que Jesus Cristo, mas por revelação, né? A gente sabe disso, que nós somos crentes, então nós sabemos. Jesus Cristo é o rei por direito, tem direito de reinar, todas as coisas são dele, ele é o Senhor, ele é o Todo-Poderoso. Mas é interessante que quando ele entra na nossa história, ele entra na história da humanidade, ele não entra como rei esperado pelos judeus. Ele entra de uma forma totalmente diferente. Porque um rei, irmãos, um rei, ele não nasce na manjedoura. Um rei, ele não nasce e é colocado num coxo. Quando ele fala, o texto fala que Jesus nasceu numa estrebaria e foi colocado numa manjedoura, na verdade, irmão, provavelmente Jesus ou nasceu dentro de uma caverna, há diferenças de entendimento acerca disso, ou numa estalagem, no lugar onde guarda boi, lugar onde guarda capim, ferramenta, e ele foi colocado, irmão, provavelmente dentro de um coxo. Um capinzinho lá, fica mais macio, mas aí Jesus nasce nesse lugar. Tanto que o sinal que os anjos falam para os pastores, eles falam assim, vão até Belém. E o sinal é esse, acharás o menino envolto em pano e deitado numa manjedoura. Achar um menino enrolado no pano, provavelmente tinha uma porção de meninos enrolados em pano. Mas recém-nascido numa manjedoura, dentro de um coxo, dentro de um lugar desse, não tinha mais nenhum, era só o rei. E o rei, irmãos, o rei dos reis, ele entra na história de uma forma totalmente diferente. O rei dos reis, ele não nasce num castelo. O rei dos reis, ele nasce numa estrebaria, numa manjedoura. O rei dos reis, ele não nasce num berço de ouro. Ele nasce numa família pobre, extremamente pobre. Tanto era tão pobre, eu já vi gente dizendo que José e Maria, não, eles tinham dinheiro, mas eu acho que não. Acho não. O texto fala que não. Por quê? Porque quando eles vão apresentar Jesus no templo, eles oferecem uma pomba como sacrifício. Por que eles oferecem uma pomba como sacrifício? Porque era o seguinte, quem tinha dinheiro oferecia uma ovelha, mas quem era pobre oferecia um pombo, porque era barato. A oferta que eles dão para apresentar Jesus é de uma pombinha. Sabe por que eles dão? Porque eles eram duros. Não tinha dinheiro. Então o rei dos reis, ele nasce não é no disfarce que Jesus não queria, estava escondido. Não, ele nasce de uma forma que ninguém esperava. Os judeus esperavam o Messias, o Senhor, mas não desse jeito. Esperavam de uma forma assim extraordinária, né? Um nascimento de grandes badalações. Era isso que os judeus esperavam. Mas aí Jesus vem de uma forma totalmente disfarçada. Ou seja, ele não vem nos moldes dos judeus. E Jesus é tão simples que muitas vezes nós também perdemos a manifestação dele. Porque a gente está sempre buscando um Jesus que talvez não faça parte do próprio caráter dele. E aí, o texto fala, o primeiro texto fala assim, os magos foram até lá, e fala assim, aonde está o rei? Eles chegam na cidade, aonde que está o rei? O rei estava escondido, o rei estava disfarçado numa manjedoura, estava num molde que ninguém esperava. Mas antes disso, os anjos aparecem aos pastores e falam assim, não temas,
Estou trazendo notícias, boas notícias para você. Vai alegrar a todo mundo, porque na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. E isso vos será por sinal. Acharás o menino envolto em pano e deitado numa manjedoura. Os pastores, irmãos, escute bem. A primeira anunciação acerca de Jesus não foi para os fariseus, não foi para mestre da lei, não foi para os saduceus, não foi para essa turma. Jesus, é interessante que Deus, Ele não procura essa classe social, ou esse povo entendido de Bíblia, para anunciar o nascimento. O anjo vai procurar, irmãos, os pastores. Mas aí a gente talvez entenda, a gente acha que pastor é como pastor hoje, tem nada a ver. Pastor nessa época, era uma classe desprezada pelas autoridades. Era uma classe, entendeu? Uma classe mais fuleira entre os judeus, tá entendendo? Mas Deus se revela a essas pessoas. Deus aparece na simplicidade. E a glória do Senhor, ela é derramada nessa simplicidade do pastoreio. Não no templo. Eu achei interessante. Já parou para pensar? Por que o anjo não foi lá no templo e falou para os mestres, para os sacerdotes: olha, estou trazendo notícia para todo mundo, porque o Messias nasceu. Não. O anjo aparece, irmãos, de madrugada, para os pastores, para uma classe que era ralé, era uma classe desprezada, e aparece e anuncia para eles. E aqueles pastores, eles são envolvidos pela glória do Senhor naquele lugar, meus irmãos. E aí muitas vezes, sabe o que eu estou pensando? Que muitas vezes a gente deixa escapar o extraordinário na nossa vida. Sabe por quê? Sabe por que muita gente não consegue perceber Jesus? Sabe por que muita gente não consegue perceber a glória de Jesus? Porque a glória de Jesus, o extraordinário de Jesus, ela se manifesta de forma simples. Muitas vezes a gente fica pedindo a glória de Deus. Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero a Tua glória. Mas você tem que entender que a glória de Deus é simples. Ela muitas vezes pode fazer algo extraordinário, mas eu quero dizer para você que a coisa mais extraordinária que é Jesus, a coisa mais extraordinária que já aconteceu na história, que foi Jesus. A coisa mais espetacular que já aconteceu no mundo foi Jesus. E essa coisa aconteceu e veio de forma extraordinariamente simples. Veio um rei que não veio nos nossos moldes, que não age segundo a nossa vontade, que não age segundo a nossa expectativa. Ele veio disfarçado, ou seja, ele veio de uma forma humilde, ele veio simples. O que eu quero dizer para você é que esse rei não veio na expectativa que os judeus esperavam. Eles esperavam um rei de forma extraordinária. Um rei para acabar com o Império Romano. Mas esse rei não veio assim, ele veio diferente. Ele veio numa família pobre. Ele nasce dentro de uma estrebaria. O primeiro bercinho dele foi provavelmente um coxo, um capim dentro. E aí a primeira pessoa que sabe a respeito do nascimento não são as grandes autoridades. Não é a grande autoridade do judaísmo. Pelo contrário, a primeira anunciação que Jesus faz, que Deus faz acerca de Jesus, faz para pastores. E aí a primeira lição que eu quero que você aprenda, já algumas citadas, irmãos, que o extraordinário de Deus acontece de forma simples.
muitas vezes a gente não consegue perceber o extraordinário. Porque às vezes a gente está esperando que o extraordinário venha de forma barulhenta. Não, mas o extraordinário por vezes vem de forma simples e está acontecendo perto de nós e nós não estamos conseguindo ver. Às vezes a gente está pedindo a Deus, Senhor, manifesta, Jesus, vem entre nós, faz alguma coisa entre nós. Sabe qual é o que eu quero dizer para você? Que é possível que Jesus já esteja vindo, ou seja, já esteja agindo perto de nós. Só que talvez a gente não está percebendo Ele agir. Esse é o perigo. Esse é o perigo, irmãos, da nossa vida. A gente não conseguir perceber Deus. A gente não conseguir perceber e ouvir a voz do Senhor falando com a gente. Porque às vezes a gente quer, né? Senhor, fala comigo, Senhor. Apareça para mim, manda teu anjo. E, né? A gente fica pedindo essas coisas. Só que é possível que Deus não venha para você dessa forma. A gente faz aquela oração de Moisés, Senhor, eu quero ver a tua glória. Eu preciso ver a tua glória. Eu entendo essa oração. Mas Paulo vem nos ensinar que a glória de agora, da graça, a glória da nova aliança, era uma glória que não se corrompe, que não acaba com o tempo. Ela é interior, não exterior. É uma glória que acontece dentro de nós. A gente quer e às vezes busca a glória de Moisés. Só que a glória de Moisés, ela desvanece, ela apaga. A glória do Espírito Santo, irmãos, ela é permanente dentro de nós. Só que é o seguinte, ela é interna. Ela é dentro de nós. E aí a gente fica intrigado com isso. Porque às vezes Deus está falando com a gente. E a gente que não está entendendo. Os sinais estão aí. E a gente não está conseguindo perceber. Deus deu sinais para aqueles magos do Oriente. Eles perceberam uma estrela. E perceberam aquela estrela sobre a manjedoura, mas ninguém mais percebeu. Deus falou para os pastores, vou dar um sinal para vocês. O menino vai ser achado numa manjedoura. Deus dá sinais para a gente. E aí a segunda lição que eu quero ensinar para você, fique atento aos sinais. Escreve aí. Fique atento aos sinais que Deus está mostrando para você. Eu já falei uma vez aqui de um acontecimento em outro campo missionário. Tinha um pastor mais experiente, foi visitar o campo missionário. E esse obreiro que estava no campo, estava acontecendo algumas coisas. E aí esse pastor mais experiente, conhecido nosso, ele falou para esse outro pastor mais novato, menos experiente, estava começando, falou assim, você não está vendo Deus falar com você não, rapaz? Eu acho que não, porque ele ficou com cara de, acho que ficou com cara de paisagem. Possivelmente ele não estava percebendo Deus falar. Irmãos, muitas coisas que acontecem na nossa vida são sinais de Deus para a gente. É Deus falando. Eu não estou dizendo que tudo que acontece, a gente dá uma topada, tem coisa errada na tua vida, hein? Não estou dizendo essas coisas não, irmão, pelo amor de Deus. Mas a gente precisa caminhar com o Senhor para perceber que Deus, Ele vai revelando as coisas para a gente. Ele revela seu caráter, Ele revela seu propósito para a gente.
Só que às vezes a gente fica tão religioso, tão cheio dessas coisas, que a gente não está percebendo Deus falar. E aí, sabe quem que conseguiu ver a revelação de Deus? Pastores, magos do Oriente. Esses homens, foi revelado para eles a coisa mais extraordinária da humanidade. Fariseus, saduceus, mestres da lei, doutores da lei, eles não conseguiram perceber. Aconteceu debaixo do nariz deles. Aconteceu algo extraordinário perto deles, do lado deles, no meio deles. E eles não conseguiram ver. A gente tem, como igreja, a gente tem que tomar cuidado para a gente não ficar cego desse jeito. A gente tem que tomar cuidado, irmãos, e eu falo com muito temor. Quando eu falo para os irmãos, eu estou falando para mim. Que a gente, na nossa caminhada cristã, nós precisamos tomar cuidado para a gente também não ficar cego. E não conseguir mais perceber que Deus está entre nós. A gente não perceber mais o agir de Deus. Eu estava lendo um livro, achei Ralph Neighbor. Se eu tiver errado depois, eu me retrato com os irmãos. Mas a história é mais ou menos assim. Eles estavam na casa e estava acontecendo algumas coisas dentro de casa. Aí o neto dele falou assim, o netinho, falou assim, tá na hora de alguém aqui fazer um propósito de jejum, oração para essas coisas mudarem. Um menino. Deus tem que falar através de um menino de 5 anos, porque os seus avós e os pais já não conseguem ouvir. Irmãos, é claro que Deus pode usar meninos, mas nós precisamos ser aqueles que andam com o Senhor. Nós, maridos, esposas, pais, nós precisamos ter essa revelação de Deus. A gente não pode deixar e aceitar que Deus esteja falando e querendo fazer as coisas e nós não estamos percebendo. E isso é interessante, que aconteceu várias vezes na história bíblica. Um outro exemplo muito comum é o exemplo da época de Samuel. Quando Samuel nasce, você sabe a história, ele é consagrado lá no templo e ele fica morando no templo. Eli começa a tomar conta dele. Ele era um sacerdote, tinha cerca de 90 anos e já não conseguia enxergar mais. Deus procura um menino, irmãos, talvez como esses aqui, eu acho que mais novos que esse, devia ter uns 6, 7 anos, e procura esse menino para trazer uma revelação de que Deus queria fazer. Deus tem que se revelar um menino, porque o sacerdote já não conseguia ouvir a voz de Deus, irmãos. O sacerdócio, o templo estava corrupto. Eles já não conheciam mais Deus. A lâmpada de Deus estava se apagando no templo. Irmãos, é aquela história do Icabode. Foi-se a glória. Irmãos, nós não podemos deixar e aceitar que essas coisas aconteçam assim e a gente não consiga ver Deus falar. Você não fica indignado com você? Por Deus muitas vezes está usando meninos, falando através de meninos, trazendo uma palavra, e a gente não está tendo nada de Deus. Você não fica com raiva disso, não? Não é com raiva das crianças, não, raiva de você. Eu fico. Eu não posso aceitar isso. Eu não posso aceitar que Deus esteja agindo e eu não esteja vendo. A gente não pode permitir
que o tempo passa e a gente fica cego espiritualmente. A gente não pode aceitar, irmãos, que o tempo passe e a gente não ouça Deus falar. A gente não consegue ouvir a voz de Deus. A gente não consegue ter direção. Mas não é porque Deus não está falando ou não está agindo. É porque a gente não está percebendo. Está entendendo? Não é que Deus não estava. Deus estava lá. A estrela brilhou. A profecia se cumpriu. Os pastores foram lá. Fizeram um alvoroço. Mas ninguém. Você lembra que quando os magos foram visitar Herodes, e os magos saíram na rua perguntando, capítulo 2 de Mateus, onde que está o nascido, recém-nascido? Ou seja, se fala que é recém-nascido, já tinha nascido, né, irmão? Não ia nascer. Está entendendo? Eles não estavam procurando alguém grávido do menino. Ele falou assim, aonde está o recém-nascido? Ou seja, aonde que está essa criança que nasceu? Sabe o que o pessoal falou? Dentro de Jerusalém, o centro da adoração. Não estou sabendo de nada, não. Ninguém sabia. Os caras vieram do Oriente, andaram milhares de quilômetros, chegou dentro de Jerusalém e começou a perguntar, gente, aonde está o recém-nascido? Porque a estrela brilhou aqui e a gente quer saber. Os caras, não sabia nada não. Mas aí, é interessante que essa palavra, o rei dos judeus, incomodou Herodes. Porque aí Herodes falou assim, que negócio é esse de ter nascido um rei aqui? Que história é essa de rei dos judeus aqui? Chamaram os magos, vem cá. O que vocês estão procurando? Não, nós viemos procurar o recém-nascido rei dos judeus. Aí o Herodes vai e chama os doutores da lei e fala assim, vem cá. Aí os caras chegaram. Aonde que tem que nascer esse cara? Esse menino? Aí eles responderam, em Belém. Porque está escrito lá em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém, Efrata, terra de Judá, de forma nenhuma será menor. Porque nessa cidade vai vir o prometido de Deus. Ele cita o texto, mas é interessante que esses caras citam o texto, mas não foram lá ver. Não há nenhuma citação bíblica que esses doutores da lei, depois que ouviram falar disso, eles não ficaram nem um pouco, nem curiosos. Eles poderiam falar assim, mas que história é essa aí, mano? Vamos lá ver se aconteceu alguma coisa em Belém mesmo. Não, os caras só citaram o versículo bíblico, citaram o versículo e ficou por isso mesmo. Ninguém foi lá procurar. Irmãos, ninguém foi buscar o rei. Ninguém foi querer saber. Sabe por quê? Porque não havia sede neles. Sabe por que muitas pessoas não buscam o Senhor? Porque não tem sede. Porque não tem vontade de encontrar. Sabe por que muita gente não ora? Sabe por que muita gente não lê a palavra e não ora? Não é porque não tem tempo. É porque não tem fome e não tem sede. Para mim esse é o segredo. As pessoas não leem a Bíblia e não oram, não é porque não tem tempo, ou porque... Nada disso. Nada disso. As pessoas não vão para a igreja, não vão... As pessoas não buscam Jesus. Não é porque não tem tempo, não é porque não pode, não é porque não sabe. É porque não tem fome, não estão interessadas. Elas não estão interessadas no menino que nasceu. Elas não estão interessadas no Jesus. Elas não estão interessadas em nada. Elas querem ser beneficiadas por alguma coisa, por uma bênção. Mas elas não querem saber nada acerca de Jesus. Não estão interessadas, não têm fome e não têm sede de Jesus. Está entendendo? E aí, o meu medo é que Deus se manifeste e esteja falando em
entre nós, no nosso Brasil, e a gente não esteja percebendo Deus falar. A gente como crente, e aí eu falo para a nossa igreja, nós como igreja do Senhor, como igreja congregacional, como crentes que somos, nós não podemos perder o que Deus quer fazer na gente. Eu não sei quanto a você, eu não quero perder o que Deus quer fazer. Eu não posso perder o que Deus quer fazer. Só que Deus está aqui falando. E a gente às vezes não está percebendo o que Deus quer fazer. Segue em frente, irmãos. E aí os pastores, eles foram lá, viram aquilo. É interessante, quando eles receberam a mensagem, eles creram naquela mensagem. Foram lá para ver. Não foram para ver se era. Não, eles foram para usufruir da coisa. E chegaram lá, viram tudo. E o texto fala, meus irmãos, versículo 17 do capítulo 2 de Lucas. Eles falam assim: depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. Isso aqui é missão da igreja. Irmãos, quando eles foram ver Jesus, eles ficaram tão impressionados. Aquilo impactou tanto eles, que eles saíram contando para todo mundo que encontrava. A gente às vezes fala assim: irmãos, você precisa evangelizar. Aí as pessoas acabam chamando os outros para vir para a igreja, parece que na marra. Vem, vamos na igreja, que pelo amor de Deus, eu não aguento mais. O pastor fica falando para a gente convidar os visitantes. Vamos lá, porque se você for para a igreja, eu dou um cala-boca no pastor, né? Estou levando visitante. Que pastor? Irmão, não é isso não. Esses pastores, eles anunciaram Jesus. Não é porque eles foram obrigados a fazer. É porque eles não aguentaram ficar calados. Está entendendo, irmão? É diferente. Às vezes a gente faz a obra do Senhor e anuncia o Evangelho, parece que quase como uma obrigação. Tem que anunciar, tem que falar de Jesus. Irmão, esses caras aqui não fizeram isso não. Eles foram lá e foram tão cheios de Jesus. Irmão, um homem cheio de Jesus não consegue ficar quieto. Ele tem que falar. Está entendendo? Ele precisa falar. Ele precisa contar. Nasceu um menino. Nasceu o Salvador. O ungido chegou. Essa é a mensagem que nós temos. Está entendendo? Às vezes a gente fica falando: irmão, convide alguém para vir para a igreja. Convide a pessoa na sua igreja, na sua casa, no seu trabalho. E a gente fica com vergonha. Ou fica quase que com uma pressão para chamar. Irmão, não pode ser assim. Porque quem encontra o menino, ou seja, quem encontra Jesus e é cheio de Jesus, não vai conseguir ficar de boca calada. Tá entendendo? O problema da gente, irmãos, não é ter que pregar. Não. O problema da gente é que às vezes a gente não está cheio de Jesus. Quando a gente está cheio de Jesus, a gente não consegue ficar quieto, irmãos. A gente começa a anunciar para as pessoas o que Jesus está fazendo. A gente quer anunciar que o Salvador chegou, que o ungido está presente, que Deus veio em nós, que Deus está falando em nós. Quando Deus fala com a gente e se revela a gente, irmãos, a gente quer falar para as pessoas. A gente quer contar. Quando a gente está cheio de Jesus, a gente quer levar as pessoas para a cela, não para encher a cela. Não é disso não. Mas porque a gente quer que elas conheçam esse Jesus. A igreja tem uma missão de dizer: o menino nasceu. Mas a gente não prega só o menino. A gente prega que esse menino cresceu. E ele é o rei. E esse rei
reina. Lá em Marcos 1,15 diz: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. Está entendendo? Essa é a mensagem que nós temos que pregar. Uma mensagem de mudança de mente. Uma mensagem transformadora. Nós precisamos anunciar isso. Mas não tem como, irmãos, anunciar essa mensagem se a gente não estiver cheio dela. Sabe por que esses pastores, eles não conseguiram ficar de boca calada? Primeiro porque eles foram envolvidos da glória de Deus. Está entendendo? A glória de Deus aparece para eles e envolve os caras. E eles são cheios da glória. E eles vão lá e têm a experiência com Jesus. E eles estão cheios disso. O que nós precisamos hoje, irmãos, é de uma igreja cheia de Jesus. Está entendendo? O que nós precisamos, irmãos, é estar cheio do Espírito Santo de Deus. E aí a gente não precisa nem mandar. A gente não precisa brigar. A gente não precisa ficar batendo ou brigando. Não. Quem está transbordando, irmãos, ele não consegue ficar mais quieto. Ele não consegue ficar calado. Então o segredo é ser cheio. E a gente não deixar passar o que Deus está querendo fazer no nosso meio. A mensagem está acontecendo. Deus nasceu. E aí minha última palavra é que eles falam assim: vai para Belém. Você sabe o que significa Belém? Belém quer dizer, é uma expressão hebraica, quer dizer Betlehem, que quer dizer casa do pão. Irmãos, o lugar onde Jesus se manifesta é na casa do pão. É na igreja. Não tem vida cristã sem igreja. Está entendendo? Não tem vida de oração. Não tem vida cristã sozinho em casa. Eu vejo o discurso de alguns por aí afora, dizendo: não, eu vou buscar aqui só na minha família, quero saber de igreja. Irmão, Jesus está na igreja, não é no templo necessariamente, mas é na igreja. Jesus se manifesta na igreja. Hoje o diabo, ele quer de todo jeito desqualificar a igreja do Senhor Jesus. Eu não estou falando de nenhuma igreja específica. Estou falando da igreja do Senhor. Você vê exemplos, tentativas e mais tentativa do povo por aí afora de tentar menosprezar a igreja. Dizer que a igreja é isso, dizer que a igreja é aquilo. Irmãos, a igreja é o lugar onde Deus se manifesta. Belém, que é a igreja, é o lugar da glória de Deus. Se tem um lugar hoje onde Deus se manifesta e vai continuar se manifestando, é na igreja. Está entendendo? Sem igreja nós não temos nada. Nós precisamos da igreja. Nós precisamos ter comunhão com a igreja. Nós precisamos estar envolvidos com a igreja. Não tem vida cristã sem igreja. Não existe. Não tem essa de vida cristã sem igreja, meu irmão. Não tem. Nós somos igreja, precisamos igreja. O avivamento, o que é avivamento? É a manifestação de Jesus dentro da igreja. Arrependimento. Acontece aonde? Na igreja. Não tem manifestar de Deus fora da igreja. É na igreja. Escute bem, eu não estou falando do templo. Eu estou falando do corpo. Igreja, nós precisamos dela. Por isso, irmãos, se envolva com a igreja. Se entregue para a igreja. Sirva na igreja. Tenha comunhão com seus irmãos na igreja. Está entendendo? É o lugar aonde Deus se manifesta. A glória se manifesta na igreja. Está entendendo? E pare de dar ouvidos por aí afora, na televisão, por aí fora, de gente que critica a igreja. Irmãos, deixa de bobagem. A igreja é o lugar da bênção.
É o lugar onde dá manifestação, é o lugar do avivamento, é o lugar onde Jesus se manifesta, é o lugar onde nós somos abençoados. Você que está fora da igreja, volte para a igreja. Conselho para os pastores, vá para Belém, ou seja, vá para a casa do pão. Aqui é a casa do pão, está entendendo? Aqui você é alimentado. É aqui que você tem alimento. É aqui que você é suprido, rapaz. É aqui. É na comunhão dos irmãos. Não tem outro lugar, não, Senhor. É na igreja do Senhor Jesus que Deus se manifesta. Em nome de Jesus Cristo. O rei nasceu, mas tem muita gente que não está conseguindo perceber. Esse Jesus que entrou na história com uma roupagem totalmente diferente. Disfarçado aos nossos olhos. Mas Ele continua entre nós. Peço ao Senhor, Senhor, eu não posso te perder. Eu não posso aceitar que o Senhor esteja agindo, fazendo, e eu não esteja percebendo, Senhor. Peço ao Senhor que o Teu Espírito me ajude a perceber o Teu agir aqui. Que eu perceba os Teus sinais. Deus deu sinal para os magos, Deus deu sinal para os pastores. A palavra do Senhor fala assim, que no final dos tempos, Jesus dá uma palavra de repreensão para os fariseus, fala assim, vocês conseguem perceber o sinal, se vai chover, se não vai chover, se a fruta vai vir, se vai, mas você não consegue perceber o sinal de Deus. Entendendo? Às vezes Deus está se manifestando, está mostrando os seus sinais, e nós não estamos vendo. A palavra do Senhor diz em Lucas que haveriam terremotos, maremotos, pai contra filho, nação contra nação. E a palavra do Senhor fala que são sinais. Haveriam sinais na terra e no sol, no tempo. Mas aí você percebe que quase ninguém percebe que isso é sinal. Haveriam terremotos. Mas aí a gente vai acontecer um terremoto ali, maremoto ali, um sinal aqui, mas ninguém consegue perceber que Deus está dando os seus sinais. E apesar que eu esteja falando do nascimento de Jesus, eu quero dizer para você também que da mesma forma que Ele veio e ninguém esperava, Jesus está voltando. E pouca gente está esperando por Ele. Não é verdade, meus irmãos? A gente não prega essa verdade. E a gente não vive essa verdade. Que esse mesmo Jesus que nasceu, cresceu, viveu entre nós, morreu, ressuscitou. Esse mesmo Jesus está lá em Lucas, em Atos capítulo 1, fala que da mesma forma como Ele foi, Ele virá nas nuvens. Ele voltará para buscar a sua igreja. E Ele fala que Ele está dando os seus sinais para a gente. Ele tem dado os seus sinais. Mas aí, irmãos, lá em Mateus capítulo 24, o texto fala que, assim como o dia de Noé, as pessoas se casavam e se davam em casamento. Ninguém estava nem aí. E o dilúvio veio e levou a todos. Hoje as pessoas vivem dessa mesma forma. As pessoas estão tocando suas vidas, estão casando. Não estou dizendo que casar é pecado, não. Ele quis dizer que as pessoas estavam vivendo normalmente e não estavam nem aí para a pregação de Noé. Mas eu quero dizer para você que você pode e deve viver nessa terra, mas sabendo que Jesus vai voltar. E pelos sinais, aí você fala assim, pastor, talvez exista gente que vai me pegar na porta e vai falar assim, pastor, pelos sinais, está perto ou está longe? Irmão, você que tem que saber.
trate de perceber os sinais. Aí eu falo como aquele pastor falou para o outro. Você não está percebendo os sinais não, rapaz? Você tem visto os sinais acontecendo? Terremotos, guerra e mais guerras. Mas aí a palavra bíblica, preste bastante atenção. A palavra do Senhor fala que são como dores de parto. Você sabe como é dor de parto? Eu nunca ganhei filho, nunca fiquei grávido. Mas dizem que é assim. Uma mulher está chegando aos 9 meses, está na época de ganhar o neném. Certo, irmãs? Não é isso? Muito bem. Aí começa com algumas contrações. Certo, irmã? Certo? Certo, né? E aí, vamos dizer assim, deu uma contração, mas aí, daqui a 4 horas, veio uma outra contração. O tempo é longo entre uma contração e outra. Só que quanto mais vai chegando a hora dessa criança nascer, acontece o quê? As contrações diminuem os espaços entre elas. Muita gente fala assim, pastor, guerra sempre aconteceu. Maremoto, terremoto, sinais aconteceram. Mas você percebe que as contrações estão diminuindo os espaços? Deus está falando com você. É hora de você ajeitar sua vida. É hora de você perceber que Deus nasceu. Que Ele tem uma mensagem. É hora de você pôr em ordem a sua vida. Deus está entre nós falando. Você não está ouvindo Deus falar com você? Deus está dando seus sinais para você. Tem gente que as coisas acontecem na vida, ele não consegue perceber que Deus está falando com ele. Deus está falando com você, rapaz. Está percebendo, não? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Fecha teus olhos. Fecha teus olhos, eu quero orar com você. Quero orar com você. Está entre nós que entende que precisa se reconciliar com Jesus. Voltar para Jesus. Entregar sua vida a Jesus. Você percebeu Deus falando com você nessa noite? Que você precisa pôr em ordem a sua vida. Entregar sua vida a Jesus. Deus falou com você nessa noite. Alguém aqui, todo mundo, toda a igreja, eu quero que você esteja orando. Toda a igreja. Mas eu quero orar com você que deseja entregar sua vida a Jesus. Ou se reconciliar. Deus está falando com você, volte para Belém. Ou seja, volte para a igreja. Volte para a casa do pão. Glória a Jesus. Glória a Deus, Celso. Seja bem-vindo. Isso. Quando Deus toca no coração, não precisa nem insistir muito, né, meu irmão? Alguém mais está entre nós que deseja entregar sua vida para Cristo, se reconciliar com a igreja. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui na frente. Quero orar com você, se há alguém entre nós que entendeu a mensagem de Jesus. Você quer entregar sua vida a Jesus? Quero orar com você que é crente. Que Deus falou algo no seu coração e você definiu e decidiu dentro de você: Senhor, eu não vou admitir que o Teu Espírito, que a Tua glória se manifeste dentro de nós, perto de nós, no meio de nós. Eu não aceito não perceber isso. E eu quero orar com você. Que Deus falou algo ao seu coração, que Deus te desafiou. Se alguém, algum irmão, por algum motivo quer que eu ore com você, eu queria que você viesse aqui na frente. Eu quero orar com você, não tenha medo. Se Deus falou com você sobre alguma coisa, se Deus desafiou você, não tenha medo. Se
Às vezes a gente fica com vontade de vir orar na frente, mas a gente fica pensando assim: se eu for lá, o pessoal vai achar que eu sou crente de segunda categoria. Não, você é crente que a estrela se manifestou, que o anjo apareceu e você correu para Belém. Está entendendo, irmãos? Você nunca tem que ter medo quando Deus desafia você. Quando Deus fala com a gente e o anjo fala, a gente tem que correr logo. Assim, Senhor, eu quero. Senhor, abençoa os teus filhos. Nós louvamos o teu nome pela vida do Celso de uma forma muito especial, específica, porque ele entendeu que precisa estar de volta para a casa do pão, para a igreja do Senhor, e nós o abençoamos em nome de Jesus Cristo. Seja bem-vindo, Celso, em nome de Jesus. Seja bem-vindo à casa do pão, à casa do pão, à casa do Pai. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Eu quero abençoar, Senhor, os teus filhos que estão aqui, assim como eu. E eu me incluo nessa oração, Senhor, da gente não aceitar que o Senhor se manifeste, que o avivamento aconteça e a gente não consiga estar avivado. Eu não aceito, Senhor, que o Senhor realize o avivamento em nós e a gente não consiga ser alcançado por esse avivamento, Senhor. Eu não aceito, Senhor, que o Senhor se mova aqui e eu não seja tocado por Ti. E eu sei que o Senhor quer me tocar, mas eu estou falando dos meus pecados, da minha incredulidade. Senhor, quantas vezes, como sacerdote, mestre da lei, conhecedor da palavra, a gente não está percebendo o Senhor agindo de forma simples entre nós. E a gente fica falando, discursando, e a gente não está conseguindo experimentar o teu agir nas nossas vidas. Senhor, nós não queremos um Deus na teoria, nós queremos viver.